Ora, muito bom dia, amigos. Como já viram, mudei de look, mas hoje o mais importante é que vou-vos falar da manutenção de uma moto em viagem. Opa, é importante desde aquilo que vamos fazer antes de sair para a viagem, como durante a viagem, e as dicas que vos vou dar, estejam atentos, que pensam em viajar, seja a viagem curta ou longa, há aqui muita coisa importante para vocês fixarem e verem antes de saírem. E é o seguinte, a primeira coisa que nós devemos ter em conta quando vamos fazer uma viagem em termos de manutenção é fazer uma revisão à moto. Eu não aconselho a sair com a moto nova, uma moto 0 km, porque a moto pode ter problemas de juventude, pode ter problemas vossos de má habituação à moto e pode, inclusivamente, e mais importante, ter uma revisão para breve. A primeira revisão geralmente é muito curta. O que eu vos aconselho é ir numa moto que já usem, independentemente do que escolherem, uma moto com alguma prática nela e uma moto usada, mas não velha, obviamente. O que é que eu queria dizer? A primeira coisa é fazer essa manutenção. E nessa manutenção podemos aproveitar, pedindo ao mecânico para assistir, para ele nos explicar coisas básicas de oficina, coisas básicas de eletricidade. Muitas vezes metemos a moto no reboque e abortamos o passeio ou a viagem porque não sabemos. E há coisas extremamente simples de reparar na estrada, como por exemplo, trocar um fusível, trocar um cabo de embreagem, lubrificar a corrente, trocar uma vela. Há N coisas que nós podemos aprender a fazer durante uma viagem, fundamentalmente, inclusivamente, a reparar um furo. Aprender o básico, ler bem o manual, aprender aquelas coisas de mecânica básica e fazer uma boa revisão à moto. Aqui aconselho, mesmo que a moto tenha pneus a meio piso ou pneus relativamente bons, aconselho a pôr uns pneus adequados para a viagem que vamos fazer e novos, porque vão durar mais. E não vão perder nada, porque depois, quando chegarem, podem meter outra vez os pneus que retiraram, aqueles que estavam a meio piso. Não precisam de os deitar fora. Aqui é realmente uma dica que vai-vos fazer andar alguns milhares de quilómetros, porque os pneus são novos e são adequados para aquela viagem que vocês vão fazer. Se é alcatrão, se é muita reta, se é gravilha, rípio, se mete terra, se mete todo terreno, é preciso ver para o que é que vamos e para onde é que vamos. Portanto, isto é o primeiro princípio, a revisão na moto. Um conselho que vos dou nesta revisão é que metam, por exemplo, um filtro de ar lavável. Um KN, por exemplo. Estes filtros custam geralmente 3 vezes mais que um filtro daqueles de papel de deitar fora. Simplesmente vai-vos durar a viagem inteira, apenas com lavagens. Não vão estar dependentes, obviamente, do sítio onde vão fazer uma revisão a meio da viagem, ter que ter esse filtro, não vão estar dependentes da peça, é só lavar. E isto poupa, obviamente, tempo e está pago. Outra dica é que levem convosco algumas pequenas peças que não ocupam espaço e que eu acho importantes levar. Um cabo de embreagem, caso a moto tenha cabos de aço, aqueles cabitos, porque isso às vezes rebenta e é facílimo trocar um cabo. Tendo o serra-cabos, tendo a cabeça do cabo, é facílimo trocar um cabo de embreagem. Por exemplo, levar, e isto é importante, um spray para a corrente, caso a moto seja por transmissão por corrente, porque esta manutenção da corrente é muito importante. Corrente, cremalheira e pinhão. Também o kit de furos, principalmente se a moto for tubeless, porque um furo tubeless, que vocês devem aprender antes de sair a reparar, um furo tubeless é facílimo de reparar. Levem, portanto, um kit de furos. Há vários, podem ver aqui por estas imagens atrás. Há realmente vários tipos, uns mais completos, outros menos completos, mas isto é fundamental, o kit de reparação de furos. Se não for tubeless, se for câmara, aqueles sprays de espuma às vezes ajudam, mas digo-vos que o êxito daquilo é muito fraco. Aí, se calhar só o reboque que vos poderá solucionar a questão. Levem também a ferramenta básica, óbvio, e um bom alicate, etc., um arame, essas pequenas coisas. Levem fusíveis suplentes, todos que a moto gasta.
2 de cada, por exemplo. Aquilo não ocupa espaço nenhum. Eu que também costumo levar um fusível mais potente, ou 2 mais potentes um bocadinho, que o que indica, porque às vezes é preciso, eles rebentam com facilidade. Levem meio litro de óleo. Opa, meio litro de óleo igual o que vos sobrou da revisão quando saíram, igual ao do motor, porque as motas, qualquer motor, não é preciso ser de moto, pode ser de carro, de caminhão, etc., gasta óleo. Opa, e ir acrescentando é fundamental. Dou-vos, por exemplo, um exemplo. Se uma BMW GSA de 2014 andar com pouco óleo, ela vai queimar o alternador. Vai queimar porque o alternador é refrigerado e regado por óleo no interior do motor. E vai queimar o alternador. O que vai fazer uma avaria extremamente grave. Opa, se mantermos o nível de óleo e o óleo bom dentro do motor, isso nunca acontece. E depois, dependentemente do local para onde vão andar, do número de concessionários que houver, do tipo de oficinas que houver, etc, 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 isto também condiciona, ou poderá condicionar a escolha da moto, porque se formos para a Índia é uma espécie de motas, se formos para a América do Sul será outra espécie de motas, se formos para a América do Norte dará qualquer coisa, mas as Harleys obviamente têm vantagem em termos de oficina, ou as Indian. Mas, dependentemente de para onde vamos, opa, se calhar podem levar mais meia dúzia de coisinhas que poderão ser importantes. Por exemplo, um filtro de óleo, também não ocupa espaço. Por exemplo, velas. Se gastar duas velas, se gastar uma vela, também poderá ser importante, também não ocupa muito espaço. Opa, mais uma outra coisa que a moto gaste, portanto, é realmente, ou poderá, uma lâmpada, ou um conjunto de lâmpadas, poderá realmente ser importante levar. Pá, se formos para sítios muito civilizados, se andarmos pela Europa, isto não faz falta nenhuma, porque isto qualquer rodi, qualquer supermercado vende. E agora, a última parte, aquela que eu acho mais importante. Quando estamos de viagem, o que devemos fazer todos os dias, ou praticamente todos os dias, dependendo muito dos quilómetros que andarmos naquele dia. Pá, primeira coisa, lubrificar a corrente, pinhão de ataque e cremalheira. Todos os dias, principalmente se chover, se tivermos lama, se tivermos sítios complicados, devemos lavar e lubrificar esse conjunto. É bastante importante. Outra coisa importante que devemos ver todos os dias é o nível de óleo. Com a moto a frio, de manhã, moto na vertical, e olhar pela janelinha e ver se o óleo está aí entre o mínimo e o máximo, se está ali no meio, porque é realmente uma coisa muito importante, é o óleo. Pá, aconselho também a ver regularmente a pressão dos pneus. Os pneus é o que nos liga à estrada e, na realidade, a pressão dos pneus é importante, não só para o desgaste, como para o equilíbrio, como para a vibração, como para a viagem correr bem. Portanto, verifiquem também a pressão dos pneus. Há outras coisas que devemos verificar, obviamente, quando sairmos de manhã, as luzes, a buzina, se está tudo ok, dar uma vista de olhos pela moto, se não tem ali nenhum problema de nenhuma peça solta, etc., nenhuma vibração a mais, e dar realmente assim uma vista geral à moto que devemos, antes de sair, sempre fazer. As motos com embreagem por cabo ou travão por cabo da frente ou de trás, por cabo ou tirante, às vezes necessitam, não todos os dias, mas de uma pequena afinação naquela roldanazina ou embaixo. Portanto, precisam de esticar um bocadinho a manete, esticar um bocadinho o cabo, porque senão fica ali com muita folga. Portanto, verifiquem também isso. E por último, a testar o depósito com a gasolina mais adequada, que o manual indicar, numa bomba de confiança, e arrancar para esse dia de viagem. É realmente o que vos posso dizer. Pronto, há aqui outro vídeo que eu tenho mais para trás, que diz alguns itens essenciais, 10 itens essenciais que eu levo sempre em viagem. Vejam, consultem. Eu acho que é útil, são úteis. Podem acrescentar mais algum, podem não acrescentar todos, mas é preciso ver isso. E no fundo,
é isto que vos tenho a dizer. Façam boa viagem, mas nunca esqueçam estas pequenas coisas da manutenção. Pá, claro, se estão a pensar fazer uma revisão a meio caminho, programem isso pela viagem, marquem com o local onde vão fazer essa revisão, com 1, 2, 3 dias de antecedência, à distância que vão a contar fazer nesses 3 dias, opa, e para que o homem tenha lá as peças, para que o homem tenha lá tudo preparado, para vocês não perderem 3 ou 2 dias num concessionário qualquer a fazer a revisão. E pronto, pessoal, fiquem bem, divirtam-se. Está a começar a época, viajem muito. Há amigos meus a viajar por todo lado. Uns agora vão para a Índia, outro foi para os Estados Unidos, outros acabaram de vir do Brasil. Opa, realmente viajar é das melhores coisas que a gente pode fazer. Então, se for de moto, é um must, é um top. Não andem em grupos, porque em grupos, como sabem, não são viagens, são passeios. Fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo.